Compaixão é o nosso tema esta semana, é um sentimento puro de alma. Compaixão é sentir o que os outros estão a sentir, mesmo não estando no lugar onde eles estão. A compaixão é compreender que todos os seres humanos têm o direito à felicidade e quando compreendemos e integramos isso, estamos a viver a compaixão. Compaixão anda de mãos dadas com a empatia, mas mais do que a empatia, ela quer ajudar aqueles que estão em sofrimento e por isso tem uma ação por trás desse sentimento tão bonito que é a compaixão. Compaixão, como já se percebeu, é o nosso tema de hoje. Eu sou a Cristina, bem-vindas às nossas conversas com a alma. Olá, eu sou a Carla, bem-vindas. Estamos na Semana da Páscoa, que é sempre uma altura de família, de paz, de amor, de convívio e, portanto, fez-nos todo o sentido que um dos nossos temas, que é a compaixão, entrasse aqui, nesta semana. Sem dúvida, a Semana da Páscoa é sobre como nos relacionamos com os outros, como nos damos e entregamos aos outros, mas também como nos disponibilizamos para os entender, para os perceber e para os ajudar. A compaixão, para mim, é muito isso, é o que sentimos, ou se temos a capacidade de sentir aquilo que os outros estão a sentir. E muitas vezes a compaixão está relacionada com momentos de sofrimento, com momentos de dor, com momentos de luto. E mesmo nós não tendo passado por esses mesmos situações ou sentimentos, termos a capacidade de sentir aquilo que o outro está a agir, a sentir naquele momento e agir em conformidade com isso, eu penso que é um exercício absolutamente fantástico. Sim, aliás, eu acho que esse é um dos grandes benefícios da compaixão. Na minha perspectiva e no meu sentir, a compaixão amplia-nos, porque naturalmente nós vivemos esta experiência humana e estamos sempre muito no ego, na nossa personalidade, e isso transporta-nos muito para nós, para o nosso eu, para os nossos pequenos problemas. Quando praticamos e integramos a compaixão, partimos para o outro. E então, quando partimos para o outro, isso logo em si reduz imenso a dimensão dos nossos problemas e amplia-nos. E esse é um benefício gigante da compaixão. E na ciência diz também que quando exercitamos a compaixão, o nosso cérebro liberta ocitocina e essa ocitocina dá-nos uma sensação de bem-estar. E esse bem-estar é aquilo que muitas vezes nos ajuda a ter esta iniciativa e à medida que vamos praticando a compaixão e vamos percebendo o impacto que ela tem em nós, mais vontade temos de ter essa mesma compaixão com os outros. Mas é algo que se aprende e que se desenvolve e rapidamente percebemos que nos faz tão bem a nós, mas que também faz tão bem aos outros. E isto tem uma razão biológica e a neurociência explica muito bem, o que é muito interessante não acharmos que é um sentimento muitas vezes única e exclusivamente da área da meditação ou do relaxamento ou tudo isso mais, mas também tem esta componente científica quase, se quisermos chamar. Essa maneira de cuidar dos outros, de nos preocuparmos com os outros, de praticar essa compaixão. A grande diferença, eu achei muito interessante, é que nós respondermos à ameaça é reptiliano e é instinto. E a outra, ela existe muito em nós, mas porque nós somos mamíferos e vamos desenvolvendo-nos e, portanto, desenvolvemos este cuidado. Só que esta precisa de prática e a outra é instintiva. E isso é muito giro. Mas eu, na minha perspectiva e nas minhas palavras, diria que há uma compaixão que é biológica, que nasce connosco. O caso dos pais, não é? O caso da relação que se tem com os filhos ou que nós temos com os nossos próprios pais é muito rica em termos de compaixão. Portanto, ela é nata a nós. Mas não quer dizer, por facto de ser nata, que nós a pratiquemos com frequência ou que a pratiquemos no dia-a-dia. E se calhar achamos que devemos praticá-la com estes que são mais próximos e que fazem parte da nossa família, e depois esquecemos de a praticar com os outros que nos rodeiam, mas que não estão nesse círculo tão fechado. E nesses eu incluiria esta compaixão, que já não é uma compaixão nata ou biológica, mas é uma compaixão treinada, ou é uma compaixão, eu até chamaria intencional, ou seja, eu quero ser, enquanto ser humano, uma pessoa que tem compaixão pelos outros, seja, por exemplo, numa situação de trabalho, não é? Alguém que não cumpriu, alguém que não fez bem o seu trabalho, em vez de julgarmos ou criticarmos, ter uma atitude de ir perceber as razões pelo qual isso aconteceu, e eu acho que as razões são muito uma empatia com a realidade daquela pessoa, e depois uma compaixão, que é o que é que esta pessoa está a sentir e o que é que eu posso fazer para ajudar nesse sofrimento que ela está a sentir. A compaixão deveria fazer parte quase
do desenvolvimento das crianças. Eu li outro dia um TED Talk muito interessante que dizia porque é que não se ensina a compaixão nas escolas? Porque é que não se ensina desde novos os miúdos a perceberem o que é a compaixão? Exatamente. Mas as escolas, no sistema educativo, também se podia perceber que esta compaixão é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. E a compaixão tem a ver muito também, numa outra perspectiva agora completamente diferente, e ao qual eu estou muito ligada, e a Carla também, que tem a ver com a diversidade e com a inclusão. E a compaixão é não perceber que a outra pessoa também é diferente e que a outra pessoa traz uma história diferente ou tem um comportamento diferente, mas tem as suas razões, tem o seu percurso, tem a sua história que a leva a ter essas razões ou a ser diferente na maneira de estar, na maneira de vestir, na sua orientação sexual, naquilo que for. E essa compaixão é realmente percebermos onde essa pessoa está e aceitámo-la como ela é. E se o fizermos sem que a outra pessoa tenha que passar por um processo de sofrimento, melhor ainda, não é? Porque então retiramos essa fase de sofrimento que é tão desnecessária, porque bastaria que nós tivéssemos um coração aberto e uma mente aberta também, e que essa mente aceitasse. Portanto, eu tenho andado a ler o tema da compaixão relacionado com a diversidade e a inclusão, e é muito interessante como elas se cruzam tanto. Às vezes, praticar a compaixão com o outro não quer dizer que seja sempre nesta bondade e nesta linguagem muito zen e muito amor. Porquê? Porque a outra pessoa pode não estar nem aí, pode estar noutro nível de consciência e para nós praticarmos essa compaixão com uma pessoa que não esteja nesse nível de consciência e de humanidade e dessa integração da compaixão, nós temos de ser assertivos e é o melhor que podemos fazer por ela. E, portanto, esta compaixão não é sempre uma linguagem zen, é sempre uma linguagem be kind, não é? Ser gentil, tomar cuidado com o outro, mas às vezes na linguagem do outro, porque o outro é muito assertivo, é muito impulsivo, o que seja, nós baixamos essa impulsividade, mas somos assertivos para conseguir chegar ao sentir dele ou dela. Mas estás a tocar aí num ponto que me parece muito importante e que para mim tem a ver, e como estou muito ligada ao mundo corporativo, que é a competitividade que se vive nas empresas e mesmo na sociedade. E essa competitividade torna-nos mais egoístas. E eu acho que quando somos mais egoístas não estamos tão preocupados com o outro e não percebemos que o outro eventualmente está a passar alguma dificuldade e não vamos ao encontro dele. E por isso deixamos-nos ficar e dizemos eu estou aqui, eu estou bem, estou na minha zona de conforto e não vou sair da minha zona de conforto para dar a mão à outra pessoa. E portanto eu acho que esta sociedade altamente competitiva, que se torna muito assertiva e um pouco egoísta, não ajuda tanto no desenvolvimento da compaixão, como sendo um ativo que promove o trabalho de equipa, que promove a partilha, que promove a solidariedade entre as pessoas e que eu acho que não só na sociedade, mas também nas empresas, isso teria um impacto muito grande. Quase como se a compaixão devesse ser um dos valores de todas as empresas e um valor associado ao propósito, que já falámos no passado, associado à comunicação, uma comunicação com compaixão também é ela muito diferente e por isso eu acho que a compaixão é um ingrediente quase que anda subtilmente por todo o lado, mas que é muito negligenciado e este é que é o nosso ponto. Eu propunha que nós dessemos assim alguns exemplos de exemplos de compaixão que tenhamos sentido. Eu há 2 anos caí e parti um pulso, e parti o pulso da mão direita e eu sou destra e portanto fiquei muito incapacitada de fazer algumas das coisas que achava que não conseguia viver se não as conseguisse fazer. E depois fui ler neste livro, O Teu Corpo Ama-te, e acabei por descobrir que era algo que me tinha acontecido para me tornar mais flexível, para me tornar mais aberta a outras formas de pensar, para me tornar mais vulnerável, porque tinha que pedir ajuda, porque havia muitas coisas que não conseguia fazer. E por isso aprendi a ter esta compaixão por mim própria. Não sejas tão exigente contigo, não sejas tão dura contigo, não sejas tão assertiva nesses pensamentos de que está mal, não estás a fazer, já devias estar a fazer, já devias ter conseguido, já devias ter alcançado. Portanto, nós somos de uma dureza connosco próprias imensa. E o primeiro exercício de compaixão sério, consciente, que eu acho que fiz foi a autocompaixão. Eu queria falar sobre o outro exemplo, que é o da depressão, porque eu acredito que há muitas pessoas neste confinamento que estão a passar períodos complicados e, portanto, eu quero deixar também aqui este meu contributo. Eu tenho vindo a partilhar que passei aqui entre 2015 e 2019 3 períodos depressivos, 2 deles bastante agudos e, portanto, eu tive que aprender nesses períodos a praticar muito sobre essa autocompaixão, porque
ela reduz imenso aquela ruminação. Nós, quando estamos deprimidos, fazemos este exercício que a Cristina estava a explicar, pelo mal, não é? Que estamos em constantes críticas connosco e, portanto, o que faz a autocompaixão é travar esse processo e essa ideia que temos sobre nós próprios. E, portanto, eu ficava na natureza, a olhar para a minha dor, para o estado em que me encontrava e tentava lembrar-me que também sou a alegria, sou uma pessoa boa e tenho momentos de alegria e que não era aquela dor. E, portanto, eu praticava muito autocompaixão neste momento. Queria dar aqui, então, um exemplo de compaixão que foi o meu avô que praticou comigo, que já não está comigo, mas a quem era muito ligada e, portanto, quando se é muito ligado, vive-se eterno com essa pessoa. Eu disse-lhe que me ia divorciar e o meu avô partiu para mim num exercício de absoluta compaixão. Ele disse-me: pronto, Carlita, os amores são como as flores, morrem uns e nascem outros ainda melhores. E isto não era com certeza ao sentir do meu avô, foi um absoluto exercício de compaixão e ficou em mim, e tanto que ficou que estou aqui. Faço muita questão de partilhar isso porque é uma boa memória. Eu penso que esses exemplos que tu estás a dizer demonstram, acima de tudo, que o que nós temos mais para dar ao outro num exercício de compaixão é o nosso tempo. E o tempo é aquilo que nós temos de mais valioso, e quando nós decidimos dar esse tempo a alguém em plenitude, com um exercício de escuta ativa, algo que também já falámos na comunicação, com uma atitude de sentir e perceber o que o outro está a sentir e praticar o silêncio, que também já falámos, é um exercício de que eu estou aqui, eu não tenho mais sítio nenhum para onde ir, eu decidi usar este meu tempo para te ouvir, para te fazer companhia, para seguir durante este percurso ao teu lado, e eu penso que esse é um exercício de tolerância e de uma capacidade enorme de relacionamento com os outros. E por isso eu acho que realmente escolhemos bem nesta semana da Páscoa. Sim. E nesta semana que vivemos confinamento, em que vivemos problemas devido ao Covid, estarmos a falar de compaixão, porque é, acima de tudo, momentos em que temos de ter compaixão por aqueles que estão a passar momentos mais difíceis e ajudarmos todas as pessoas que nos rodeiam, sejam mais próximas ou menos próximas, como nós dizíamos, não são só os nossos que nós gostamos, com quem devemos ter compaixão, mas sim com todos aqueles com quem temos contacto, e muitas vezes não os conhecemos, não quer dizer que não tenhamos também essa mesma compaixão. Então, como ferramenta, eu hoje pensei aqui numa que gostaria de propor. Pensarem nos vossos pontos mais fracos, aquilo que não gostam em vocês, que sentem mal convosco, e escrevê-los. E depois olhar para eles, sentir as emoções todas que vierem sobre isso, sobre vocês, todas elas, sem filtro. Pegando nisso, escrevem uma carta a vocês, como se fosse o vosso mais querido amigo, a escrever-vos sobre esse estado, e escreve sobretudo de forma muito gentil e muito delicada, explicando que perdoa e que compreende porque nós somos humanos e somos falíveis, e portanto, à distância do que se está a sentir, consegue-se esse perdão de forma mais sensível. E eu tenho muito a prática de me perguntar a mim própria: poderias ter agido de outra maneira? Mesmo que nós estejamos arrependidos de ter feito qualquer coisa de uma maneira, é bom tomarmos essa consciência e percebermos: da próxima vez eu não quero agir dessa maneira. E por isso, quando conseguimos fazer isso simultaneamente com a situação que está a decorrer, é maravilhoso e é poderoso. E por isso eu sou sempre a favor das perguntas poderosas no momento. O que é que eu poderia estar a fazer diferente? E se estiver com outra pessoa, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Porque a pessoa não quer ouvir mais nada do que isto, e eventualmente pode dizer nada. E se for nada, não fazemos nada. É como a Carla dizia, ficamos em plenitude e estamos ali só a fazer companhia. Mas é bom perguntar à pessoa: o que é que eu posso fazer para te ajudar num momento destes? Acho que as perguntas são sempre, sim, mais uma vez, aquela curiosidade que já falámos no passado. Perguntar às pessoas o que é que elas estão a sentir e o que é que elas precisam. Muito gratas, uma Santa Páscoa, até para a semana. Até para a semana, e obrigada por este bocadinho. Everything's closed.